que isso não provoca? O que nós estamos atraindo para a nossa vida? Então, o primeiro item, né? A primeira armadilha, a importância de nos libertarmos dos duelos mentais. Duelamos com tudo, porque não aceitamos a nossa realidade. Esquecemos que podemos mudar sim, daqui para frente. Mas daqui para trás, não adianta eu brigar com o que aconteceu. E o como a gente perde tempo brigando com aquilo que já foi. O quanto eu perco tempo brigando com aquilo que já está estabelecido. Isso que está estabelecido, não há como mudar. Furou o pneu do carro, não adianta eu brigar com o carro. O pneu está furado, ponto. É daqui para frente. Aconteceu determinada situação em casa, não adianta eu brigar, isso está estabelecido, pronto, acabou. O que podemos fazer daqui para frente? É aquilo que escutamos muito hoje em dia. Com essa mentalidade de duelistas, que a gente quer lutar, brigar com tudo, nós acabamos colocando o nosso foco sempre no problema, quando na verdade precisávamos ter o nosso foco colocado nas soluções. Quando eu coloco o foco na solução, eu me liberto do duelo, seja com o outro, seja comigo mesmo, seja com a vida. E aí as coisas, evidentemente, começarão a fluir na minha vida, porque a minha energia não é mais uma energia combativa, mas colaborativa com a vida. É isso que a vida está me trazendo? Bom, tudo que a vida me traz é consequência do que eu fiz. Então, é porque eu preciso lidar com isso. É porque é uma experiência que eu preciso vivenciar para evoluir. Porque qual o nosso único objetivo aqui, gente, enquanto encarnados? Né? A nossa frase clássica que vamos repetir todas as quintas-feiras: somos espíritos imortais em jornada evolutiva. Então, a primeira armadilha, nos libertarmos do duelo. A segunda armadilha vem da nossa educação, que a gente chama de o cristianismo ibérico, que é o quê? Uma deturpação do Evangelho, em que coloca a essência do ensinamento do Cristo e, portanto, da nossa vivência no sangue, suor e lágrima. É preciso sofrer para evoluir. O sofrimento é lindo. A gente adora histórias de sofrimento. É mentira, gente? Como o sofrimento vende? Vende notícia? Vende livro? E na verdade isso não tem nada de evangelho. Isso é uma armadilha do nosso ego, porque através do sofrimento eu projeto o meu ego como herói. Como herói. Então, será que às vezes essa minha mentalidade ela está presa num vitimismo? Porque o vitimismo é inconscientemente para mim um valor positivo? E aí nós temos a chave. Porque em vários momentos Kardec deixa claro que o sofrimento não vai resolver a nossa situação. E às vezes no meio espírita, isso causa choque. Como não? A gente não veio aqui para sofrer? Absolutamente não. A gente veio aqui para evoluir. Agora, se eu escolhi o caminho do sofrimento, a providência divina, Deus não tem nada a ver com isso. Porque Deus é Pai, Deus é amor. Em todos os momentos Kardec deixa isso muito claro. Mas vamos pegar 2 pontos. O primeiro, o céu e o inferno. O capítulo fantástico, magnífico, Código Penal da Vida Futura.
Lá Kardec coloca 3 passos quando trata da questão do erro. Primeiro passo, reconhecer o erro. Segundo passo, se eu reconheci o meu erro, isso vai me trazer uma dor. Isso vai me trazer um arrependimento, porque não é gostoso eu reconhecer que eu errei, que eu provoquei o mal. Tudo bem, mas aí a gente lembra do dito popular: arrependimento não paga dívida. É necessário o terceiro passo, que o Kardec coloca em negrito: reparar. No meio espírita é muito comum nós usarmos o termo, ele está resgatando, ele está pagando as coisas do passado. Por quê? Porque temos uma mentalidade materialista. Então a gente pensa que a providência divina é contabilidade terrestre. Não é? É o nosso cálculo, a gente já faz contabilidade, e a gente usa o termo, está devendo. Passivo e ativo. Vai lá, desconta. A bênção materialista. Como conversamos também a outra semana, a nossa ideia de justiça divina não é justiça, é vingança. Porque quando nós falamos de justiça em relação às coisas que acontecem conosco, nós queremos justiça? Não, nós queremos vingança. Basta ver como é a nossa postura quando a gente está assistindo aqueles filmes do bandido, né? O bandido judia o filme inteiro. Quando chega no fim, o que a gente quer? Né? O mocinho vai lá, liquida, às vezes mata com um tiro o bandido. Só com um tirinho? Ele fez tudo aquilo, vai matar ele só com um tirinho? Né? O que a gente quer? Vingança. Então aquilo que a gente chama de justiça é, na verdade, a nossa ideia de vingança. E aí o Kardec coloca: então é preciso reparar os nossos equívocos. E ele coloca o termo reparar em negrito. E aí ele mesmo se pergunta: e o que é reparar? O que é reparar? Está lá de maneira explícita: é substituir a má ação pela boa. E aí a gente pega lá no Livro dos Espíritos, na questão 1000, em que Kardec pergunta: podemos desde esta vida resgatar as nossas faltas? Resposta: sim, reparando-as, mas não julgueis resgatá-las por algumas privações pueris ou por meio de doações de após a morte, quando de nada mais necessitais. Deus não considera um arrependimento estéril, sempre fácil, que só custa o trabalho de bater no peito. A perda de um dedo quando se presta um serviço apaga maior número de faltas do que o silício suportado durante anos sem outro objetivo que o bem de si mesmo. Aí ele arremata: o mal não é reparado senão pelo bem. Então, só tem um jeito de eu reparar os meus erros: é fazer o bem. Não tem outro. Portanto, o nosso pensamento não pode cair na armadilha do vitimismo. Não podemos entender o sofrimento como um meio único e imediato de resolução dos nossos problemas. É evidente que, quando eu cometo uma falha, o sofrimento ele é inerente àquilo. Porque o sofrimento vem da minha condição moral. Na questão seguinte, na 103, Kardec deixa claro isso. O sofrimento vem da minha condição. Então, quando eu faço o mal, eu entro no mal, eu trago o mal para dentro da minha vida. E isso é o sofrimento. Portanto, o sofrimento é inerente ao ato do mal. É por isso que eu sofro. Não é castigo de Deus. Eu sofro porque eu violo as leis da natureza.
que estão lá: lei do amor, lei da justiça, lei da caridade, lei do progresso. Eu preciso progredir, sou uma lei da natureza. Todas as vezes que eu desrespeito isso, eu vou sofrer. Mas eu não posso ficar preso nesse sofrimento, achar que esse sofrimento vai resolver o meu problema, porque não vai. O que vai resolver o meu problema é eu me modificar, é eu passar a fazer o bem, é eu reconhecer o erro e me modificar. Aí nós lembramos daquele texto do Santo Agostinho, lembra? Quando falamos do autoconhecimento que citamos aqui no Livro dos Espíritos, né? Quando ele diz: todas as noites antes de dormir, eu investigava, passava o meu dia em revista, verificava se havia feito alguma coisa de errado e verificava se havia perdido alguma oportunidade de fazer o bem. Olha só, porque aqui no Livro dos Espíritos nós também temos essa questão. Kardec pergunta: basta não fazer o mal? E qual é a resposta? Não, porque da sua omissão por não fazer o bem, terá como uma consequência um mal, e você será responsável por este mal, vamos dizer assim, direto. Então, duas armadilhas: o duelo e o vigilante.